Vamos de cálculo estequiométrico, a parte da matemática brilhando junto com a química. Vem comigo. Nada de pular a questão de cálculo estequiométrico. Dá para tentar fazer, dá para acertar, porque se elas forem fáceis, sua TRI vai ficar prejudicada. Então vem comigo aqui no Enem 2015, prova PPL. O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita, Cu2S, ou sulfeto de cobre. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o O2, produzindo o dióxido de enxofre, conforme a equação química abaixo. As massas molares do cobre e do enxofre são respectivamente iguais a 63,5 e 32 gramas por mol. Considerando que se queira 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa do minério necessária para a obtenção do cobre é igual a... Bom, vários cálculos simples, dá para fazer. O problema aqui seria você articular a melhor forma matemática para que você fizesse menos cálculos, para que você tivesse mais rapidez na resolução. Então vem comigo aqui que a gente vai fazer aqui de uma forma bem bacana. A equação já está balanceada e ele relaciona as duas substâncias que é o metal e o minério. O metal e o minério. Então aqui você já começa a sua regra de 3. Ele relaciona o sulfeto de cobre com o cobre. E a primeira observação que a gente vai fazer é que a relação deles, estequiométrica, lá do balanceamento, é 1 mol para 2 mol. Se você quer produzir 16 mol, você vai precisar de x mols do minério, que, fazendo uma regra de 3 muito simples, 8 mol. Se é 2 para 1, 16 para 8. Mas acontece que 8 mol é a quantidade que você tem do 80% de rendimento. Peterson, por que o 8 mol é 80% de rendimento e não é o 100? Veja comigo aqui. Apenas a matéria sulfeto de cobre ou apenas o minério sulfeto de cobre puro que vai produzir os 16 mols. Porém, você não tem aí só essa pureza, porque a impureza vai interferir no processo e diminuir o rendimento. Então, quando ele fala aí que o rendimento é de 80%, significa que nós vamos precisar de mais minério para que a gente chegue nos 16 mols. Porque veja só, se você pega 8 mol e produz 16 mol, significa que você teve 100% de rendimento, porque a proporção é 1 para 2. Então eu preciso pegar um pouco mais, já que esse rendimento é inferior a 100%, para eu chegar no 16. Por isso, esses 8 mols que a gente vai trabalhar aqui é a quantidade exata que vai realmente produzir o cobre metálico. O restante que a gente vai colocar a mais é a quantidade que vai não reagir, que vai diminuir então esse rendimento. Por isso, o 8 mol é o 80% de rendimento. E quanto seria esse 100% de rendimento? Seria X. Olha como essa conta é facinha. 80 para 8, 100 para 10. Então, veja comigo aqui. Se eu pego 8 mol e produzo 16 mols de metal, eu tenho 100% de rendimento. Como o rendimento é de 80, eu vou precisar de 10 para que esses 20% que não reajam não atrapalhem produzir os 16. Mas esses 16, aliás, esses 10, equivalem a qual massa? Aí eu preciso entender, porque ele pede a massa em gramas. Então vem comigo aqui. Sulfeto de cobre pesa quanto? O enxofre pesa 32 e o sulfeto de cobre, e o cobre pesa 63,5. Fazendo essa continha, você vai chegar em 159 gramas por mol. Então, se 1 mol equivale a 159 gramas, 10 mol vão equivaler a 1.590 gramas. Temos essa resposta? Maravilhosamente. Letra C. Peterson, por que você fez tudo e só no final passou para gramas? É uma maneira que você pode utilizar, porque quando você está trabalhando apenas suas quantidades exatas e menores números, como 8 mol, 10 mol, 16 mol, essas contas você faz rapidinho. Veja que lá no final facilitou até a gente fazer a multiplicação. Imagina se a gente começasse convertendo mol para grama lá no início. Olha o tanto de conta que você ia fazendo. Isso prolongaria a sua resolução e diminuiria o seu tempo para chegar na resposta. Você chegaria sim na mesma resposta, mas gastando mais tempo. E no dia da prova você precisa de economizar tempo para resolver aquelas questões, como por exemplo a questão número 15 aí do nosso programa, aquela que tirou sono de muita gente, que dá o que falar, mas que se tivesse sobrado tempo, quem sabe você teria conseguido enxergar lá nas questões difíceis alguma alternativa. Certo? Curtiu essa resolução? Salve, compartilhe com seus amigos e curta-nos nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Instagram. Até o Enem serão 100 resoluções para você aprender química e detonar na sua prova de ciências da natureza. Vem com a gente, aqui vamos muito mais longe.